Conexão vai mostrar agora que é possível despertar o interesse de meninos e meninas pela educação através da dança. A nossa conversa terá como ponto de partida o livro Dança e Educação, 30 experiências lúdicas com crianças, que foi escrito pela mestre em artes Fernanda de Souza Almeida. A inspiração veio de vivências profissionais e de muitos projetos de pesquisa com os pequenos ao longo dos últimos 15 anos. A Fernanda está conectada com a gente. Olá, Fernanda, tudo bem com você? Olá, tudo bem com você? Tudo ótimo, Fernanda. Eu gostaria de saber o seguinte, para a gente começar o nosso bate-papo. Qual que é a faixa etária que aproveita melhor essas lições com a dança? Bom, o livro foi pensado com atividades para crianças de 1 até 10 anos de idade. Então, pegamos uma faixa etária mais ampla. E aí, essas crianças nessa faixa etária, elas se jogam nas aulas mesmo? Ou algumas são mais tímidas? Vai depender muito da criança, vai depender do contexto, da escola, mas a maioria se joga mesmo, porque são atividades muito lúdicas, muito prazerosas, muito divertidas. Ah, bacana. E quando as crianças ficam tímidas, a gente vai construindo um jeitinho para elas se aproximarem. E o fato delas serem crianças, né? Porque a gente, quando fica adulto, fica mais retraído, fica mais preocupado com o que pensam sobre a gente. O fato de serem crianças faz com que esse seu sistema funcione? Sim, é claro que essa questão social também invade o universo infantil. Então, tem crianças, sim, que ficam preocupadas com o que o amiguinho está falando, se ele está dando risada, se não está. Isso acontece, é comum. Só que a criança tem uma predisposição, ela tem uma disponibilidade maior para experimentar o corpo, o movimento, a criação. Entendi. E quais que são as potencialidades que são, assim, desenvolvidas quando acontecem aulas desse tipo que utilizam a dança? Bom, então você tem a questão do corpo, que é essencial para a criança. A criança é muito corporal, ela mexe, ela toca, tudo está baseado muito na questão sensorial. Então a criança ela vai descobrindo o mundo por meio do corpo, ela vai descobrindo a si, ela descobre o outro, ela vai descobrindo a cultura. Então tem esse lugar muito importante do corpo para o desenvolvimento da criança. Entendi. Além disso, tem a questão da arte. A arte envolve totalidade, conexão, conhecimento de cultura, apreciação estética, educação do sensível. É um outro olhar para o mundo. E aí, você acredita que as crianças se tornam, então, um pouco mais sensíveis mesmo, né? Porque quando a arte entra na gente, foi o que você falou, né? A gente tem uma forma diferente de avaliar o mundo mesmo, né? E até de se expressar, né? Exatamente, a criança vai ter uma sensibilidade maior sobre si, porque ela vai se conhecer mais, a questão da criatividade, de diversas conexões com vários conceitos que aparecem no mundo e o respeito pelo outro. A gente trabalha muito com atividades em duplas, em trios, atividades que olham outras culturas, outros jeitos de se vestir, outros jeitos de falar. Então a questão da sensibilidade, da diversidade, de uma educação mais pensando o respeito mesmo, ela é enfatizada. Entendi. Isso tudo que a gente está conversando aqui foi posto em prática no Dançarelando? Fala um pouquinho desse projeto pra gente. Foi. Então, o Dançarelando é um projeto de extensão lá da Universidade Federal de Goiás, do curso de licenciatura em dança. É um projeto que atende a comunidade e a gente vai até as escolas levar a dança para essas crianças e para esses professores. Eu vou só te interromper um pouquinho, porque a gente vai colocar imagens do Dançarelando, mas pode continuar. Você falou que os professores também participavam, né? Isso, né? Então a gente fica 1 ano na escola trabalhando com as crianças e com os professores, e essas vivências acontecem a partir do contexto. A gente nunca chega com nada pronto. A gente passa um tempo na escola vendo o interesse das crianças, dos professores, que lugar é aquele e como a gente pode intervir. Daí, a gente vai criando as atividades, a gente experimenta no nosso grupo de pesquisa antes
e então a gente vai para a escola trabalhar com as crianças. Então todas as atividades que tem no livro foram antes trabalhadas por nós, professores, e depois na escola com as crianças. E o que vocês perceberam dessa experiência que vocês tiveram nessa escola? Assim, as crianças tiveram algum tipo de desenvolvimento que vocês não esperavam, que foi surpreendente para vocês? Sim, não só para a gente, mas como para os próprios professores das escolas. Eles relatam uma surpresa muito grande em relação à interação social. Eles começam a deixar de fazer duplas e trios apenas com aqueles de costume, e eles começam a interagir com outras crianças da própria turma. A questão de entender melhor diversas culturas, diversos cotidianos e a criação. As crianças experimentam cada coisa interessante, então elas vão trabalhar as articulações do corpo e elas começam a trabalhar de uma forma tão diversa, tão interessante, né? E então a gente se surpreende, a gente aprende muito com as crianças e os professores também se surpreendem bastante com o projeto. Bacana. Eu vou mostrar um pouquinho a capa do seu livro aqui para quem está em casa que estiver curioso, também poder tirar dúvida de como que é a dança e educação. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, comentasse sobre essas experiências lúdicas. Tem duas que chamaram a atenção aqui dos nossos editores, a formiga dançarina e o Crump. Pode falar um pouquinho da formiga dançarina? Claro, claro. Essa atividade em especial aconteceu num contexto que as crianças estavam muito interessadas pelos insetos. Uhum. A gente partiu da história da Ruth Rocha, a Primavera da Lagarta. A gente armou um teatro de contação de história. E aí, a cada vivência, a cada dia, a gente trabalhou com um desses insetos. Mas o que é do inseto? O movimento do inseto, a ação corporal do inseto. Então a lagarta rastejava, o caracol enrolava e desenrolava, rolava, e a gente ia experimentando essas diversas ações de jeitos diferentes. Então, de quantas formas eu consigo rolar? De quantas formas eu consigo rastejar? No caso da formiga em especial, a gente trabalhou com as ações corporais de pontuar, que vem da teoria do Rudolf Laban, né? E desse pontuar a gente começou com a música que todos conhecem da Galinha Pintadinha, né? Eu sacudi, sacudi. E aí a gente foi cantando, não a música inteira, só a parte do sacudir. E daí a gente apresentou para as crianças a música O Cacuriá da Formiga. O Cacuriá é uma manifestação da cultura popular maranhense, né, que envolve dança, envolve canto, envolve música. Sim. E a gente contou para as crianças o Cacuriá da Formiga, a gente ensinou para elas. Uhum. A gente tinha um músico que tocou a caixa, que é um instrumento musical. Percussão, né? Isso, de percussão. E enquanto as crianças cantavam, elas dançavam o sacudir e o pontuar, em dupla, sozinhos. Então foi uma vivência muito rica, inclusive nós apresentamos um mapa do Brasil, onde ficava o Maranhão, que manifestação era essa, quais eram as características dessa região do estado. Dá uma impressão de que essa aula é interdisciplinar, né? Sim, um dos pontos principais que a gente trabalha é a questão da interdisciplinaridade, mas das múltiplas linguagens. Então, a gente não trabalha só a dança unicamente. A gente foi ver os jardins de Monet, né? Então, trabalhamos com artes visuais, depois nós pintamos os jardins de Monet, cada um pintou o seu jardim, isso de forma dançada. Muito então, bacana. A preocupação pela interdisciplinaridade e pelas múltiplas linguagens é o carro-chefe do Dançarelando. Muito legal. Fernanda, quem quiser entrar em contato com você para pegar mais informações, dicas, talvez trocar, compartilhar, pode procurar você pelo seu Facebook? Pode. Em especial, o Dançarelando tem uma página no Facebook. A gente está mostrando aqui, @Dançarelando. Isso, com o nome mesmo de Dançarelando. E a gente está compartilhando todas as experiências que temos feito na escola. As fotos, os vídeos.
e a gente vai publicar algumas atividades do livro na página do Dançarelando. Tá ótimo, Fernanda. A gente deu aqui a dica. Eu quero muito agradecer a sua participação. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. Gostou da dica? Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.